Irmãos em Cristo, paz do Senhor. Por bondade de Deus, estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita é a lição de número 5, cujo tema é o avivamento na vida da igreja. Eu já aproveito o tema para dizer que, de fato, avivamento não pode faltar na vida da igreja. O próprio nome igreja e a própria função da igreja já insinua essa verdade, que avivamento é peça fundamental para a sobrevivência da igreja, mesmo porque a igreja nasceu no fogo e no fogo ela deve continuar. Me refiro ao fogo do altar, ao fogo do Espírito Santo, aquela chama que nunca pode apagar em nossas vidas. O texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Aqui no texto áureo, nós temos pelo menos 6 verdades a ser analisadas. E eu preciso da ajuda do evangelista Daniel para que eu possa melhorar até mesmo meu entendimento. Irmão Daniel, o senhor que é habilitado em língua portuguesa, com certeza nos ajudará e muito aqui. Quando fala e todos, o que é que o autor quis dizer com todos? Será que ficou alguém num cantinho lá escondido? Alguém, eu não creio, eu não acredito. O que seria todos quando diz que foram cheios do Espírito Santo? Pastor Júlio César, a paz do Senhor, pastor Eliseu, todos que nos acompanham têm este privilégio, eu tenho este privilégio de estar aqui e você aí do outro lado acompanhando as ministrações da palavra de Deus. O médico Lucas foi tão enfático ao registrar aqui em Atos capítulo 2 e versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O interessante é que o Espírito Santo, pastor Júlio César, pastor Eliseu, ele está disponível a todos que demonstraram um coração contrito e arrependido. Então, o primeiro passo para receber o Espírito Santo é demonstrar que essa pessoa, ela passou pelo arrependimento. Passou pelo arrependimento, ou seja, ela se arrependeu dos seus pecados. Sabia que a direção a qual estava seguindo não era uma direção que coadunava com tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro. Então, todos, indistintamente, todos foram cheios, todos que foram cheios, mas as pessoas lá de fora também, não, todos que perseveraram, todos que estavam ali. Vejamos muito bem que avivamento combina com quebrantamento e também com perseverança. É interessante que quando nós vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 15, se me foge a memória, versículo 6, Jesus ele apareceu para mais de 500 irmãos. 500. O versículo anterior vai falar que ele apareceu ali para Cefas, depois mais de 500. Isso me faz entender que foram muito mais de 120 pessoas que estavam reunidas ali no cenáculo. 500, passou-se um dia, passaram-se 2, alguém, vou embora, essa promessa não vai chegar, eu vou desanimar. 3, 4. Então, aqui um relato de que entre 7 e 10 dias eles ficaram reunidos ali. Mas todos os que perseveraram foram cheios do Espírito Santo. Então, esse todos aqui é para quem persevera, para quem acredita, para quem entende que o Deus do qual nós servimos, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando diz que eles começaram a falar, será que já pararam? Então, nós vamos chegar... Será que já terminaram de falar? Ou ainda tem irmãos falando em línguas? O Espírito Santo, ele continua à disposição de todos que se aproximam de Cristo, que deixa morrer o eu
e passa a habitar neste ser o nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o cessacionista daqui a pouco, e eles estão certos de uma certa forma, porque o Espírito Santo, ele cessa mesmo, já cessou, mas para quem parou de buscá-lo. Quer dizer, então não foi ele que cessou. Não. Olha, e cessou o azeite, porque faltaram vasilhas, mas o azeite continua jorrando. Maravilha. Pastor Eliseu, o senhor já percebeu aqui a intenção dessa conversa inicial. Eles começaram a falar em outras línguas. Já mais de quase 2.000 anos que isso aconteceu, ainda tem irmãos falando em línguas até hoje. Jesus batiza e o irmão começa a falar em línguas e não para mais. Isso é um dom que vem da parte de Deus, um privilégio de Deus para a sua igreja, como diz o evangelista Daniel, aqueles que creem, aqueles que perseveram, aqueles que buscam. Mas será que naquela casa ficou alguém sem ser cheio? Paz do Senhor, meus irmãos. Todos foram cheios. Ali estavam 120, diz a Bíblia Sagrada. Então, todos os 120 foram cheios do Espírito Santo. Como disse o evangelista irmão Daniel, eram 500, mas por alguma razão faltaram ali pelo menos 380. Exato. E esses, talvez por questões de trabalho, outros por desânimo. O certo é que ali estavam 120 e os que estavam ali todos foram cheios e começaram, porque até ali não havia batismo com o Espírito Santo, não havia o falar em línguas. Então foi a inauguração da igreja aqui no dia do Pentecoste. A igreja nasce no Calvário e é inaugurada aqui no dia de Pentecoste. Então eles começam e já não para mais. Nós veremos isso no decorrer da nossa lição hoje, principalmente no capítulo 2, versículo 38 de Atos, aqui 37, 38, o 39 mais explicitamente vai dizer que chega aos nossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Então, conforme em outras línguas aqui nós temos o xenolalia e a glossolalia, que são palavras gregas que traduzidas querem dizer outras línguas conhecidas e outras línguas desconhecidas. No caso, a xenolalia são línguas conhecidas, língua, por exemplo, japonês, o francês, o alemão, o português. Uma pessoa pode ser usada em línguas estranhas e falar uma língua conhecida das nossas nações. Isso é chamada xenolalia. E ele pode falar uma língua que é desconhecida de todos e até mesmo dele, que é o que está em 1 Coríntios 14, 2, que ele fala para Deus, é a glossolalia, língua desconhecida. E aí as pessoas às vezes têm algumas dificuldades, mas para entender, mas o que importa nesse momento é compreender o assunto aqui, que eles começaram a falar em outras línguas. E digo aqui, línguas conhecidas e também o poder das línguas desconhecidas, a glossolalia. Então não podemos saber se houve glossolalia ali ou não, mas tudo indica haver, porque falavam 17 línguas aproximadamente, 16, 17 línguas do mundo de então. Não custava também falar outras línguas. E se tivesse mais nações lá, eles falariam mais ainda, não é isso? Falariam ainda as demais, porque todos os que estavam ali compreendiam na língua. E às vezes, pastor, se tornava uma glossolalia para eles, porque eles estavam falando, mas eles não sabiam. Quem falava a língua não sabia que estava falando a linguagem da Média, da Pérsia, da Etiópia, do Egito. Eles não sabiam o que estavam falando. Eles falavam, mas não sabiam. Então, para eles era desconhecida. Ela é estranha para quem fala e é conhecida para quem está ouvindo. Isso é a característica da xenolalia ou xenolalia, como alguns querem dizer por aí. Pois bem, eu fico felicíssimo de ouvir que tanto uma quanto a outra é em conformidade com o que o Espírito Santo concedia que falasse. Então, quem direciona o falar em línguas ou falar em variedade de línguas é o Espírito Santo. Então, não é um curso que se faz em uma academia ou
um treinamento, mas é algo que vem direto do Espírito Santo, sem nenhum ensaio, nenhum decoreba, nada disso. E quando alguém quer imitar ou quer fazer isso, a igreja percebe, porque o Espírito Santo, ele opera discernindo. Há um dom chamado discernimento de espíritos, que a igreja percebe pelo Espírito Santo que alguém está querendo imitar, alguém está querendo fazer alguma coisa que não seja pelo Espírito Santo. Bem, a verdade prática diz, ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Aqui ele fala de dois elementos importantíssimos e característicos dos avivamentos, que é o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Deus tem essas ferramentas maravilhosas para com elas abençoar e enriquecer a sua igreja. Com o batismo no Espírito Santo, ele derrama sobre a pessoa do seu espírito, dando a ela esse revestimento de poder. Com os dons espirituais, ele dota essa pessoa batizada com o Espírito Santo de ferramentas para alavancar o crescimento da obra dele aqui na terra. E isso ele faz por amor a ele mesmo e por misericórdia de cada um de nós. Ele capacita os crentes para a pregação do Evangelho. E ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai da igreja se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a atualidade dos dons espirituais operando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma lição com 3 principais pontos: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, o dinamismo da igreja apostólica. Igreja apostólica não é o nome de uma denominação. E terceiro, um ministério ungido para os dias atuais. É nessa direção que nós trabalharemos durante esta aula. O batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, esse avivamento que se prega e que se busca e que é necessário, ele tem um norte, ele segue um caminho e ele tem um direcionamento. E nesta lição nós estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Depois estudaremos os aspectos dinâmicos da igreja, ou seja, o que isso proporcionou para a igreja. E finalmente teremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Aquilo servindo como referencial ou como paradigma para que a igreja nunca saia desse norte, nunca vá por outra direção, senão essa que fora traçada por Deus para a sua caminhada. Eu quero convidar o pastor Eliseu para que ele nos comente o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Faz dias que nós não utilizamos esse método, então vamos hoje, de novo. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Pastor Eliseu. Meus irmãos, o batismo no Espírito Santo foi manifestado, iniciou-se no dia do Pentecoste, como nós vimos aqui pelo texto áureo, e ele deve ser buscado por todo crente. O crente, quando aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo em sua vida, nasce de novo, como Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, e ao nascer de novo, a pessoa já tem o Espírito Santo, mas não o batismo com o Espírito Santo. Ele precisa então do batismo com o Espírito Santo, por quê? Porque ele precisa de um revestimento de poder. Ele precisa de uma unção maior. E quando ele recebe esta unção, as coisas melhoram na vida dele. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo têm essa experiência.
eu recebi o batismo com o Espírito Santo e não percebi, no momento, muita diferença, no instante em que estava falando em línguas. Mas, de repente, eu visitava muito, na época, hospitais, e quando eu ia orar pelos doentes, eu percebia a diferença. E o Espírito Santo me direcionou, e através das línguas estranhas, muitas vezes eu tinha convicções da cura divina da pessoa, ou não, em momentos em que ia orar. Então, para mim, começou essa experiência. E depois, o batismo com o Espírito Santo me auxiliou muito na oração. Quando estou orando, o batismo com o Espírito Santo me deu poder para orar. Uma oração diferente. Isso é uma experiência minha. Mas cada um tem a sua experiência e não são só nesses dois casos, mas em tudo na vida, eu deixo esses dois exemplos, mas em tudo na vida, o batismo com o Espírito Santo é extraordinário porque ele está ao nosso dispor. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo e ao orar, ele naturalmente, o Espírito Santo usa em línguas estranhas e isto ajuda em todas as esferas da vida. Daí, o batismo com o Espírito Santo ter um público. Qual é o público? Todo crente que aceita Jesus como Salvador. Então, em primeiro lugar, uma pessoa, então, para receber o batismo com o Espírito Santo, ele precisa o quê? Aceitar a Jesus como Salvador. Aceitou a Jesus como Salvador, ele agora está em condições de ser revestido. Uma pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo indo aceitar Jesus. Ele está no caminho ainda, às vezes levantou as mãos, às vezes tomou a decisão ali diante da igreja ou até sozinho em casa e já recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele já está salvo? Já, porque a salvação acontece no momento em que a pessoa confessa, em que a pessoa se arrepende. Arrependeu, o Espírito Santo já entra no coração dele, já fica para morar, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado. E até uma pessoa não crente, o Espírito Santo vai à vida dele, fala ao coração dele, porque todas as pessoas foram criadas por Deus, e Deus tem acesso a todas as pessoas. Então o Espírito Santo fala a ele, se a pessoa aceitou ser morada de Deus, o Espírito Santo vem para morar, a partir do momento que ele arrepende. E arrependendo, então já está em condições de receber o batismo com o Espírito Santo, esse é o primeiro ponto. Agora a pessoa aceitou Jesus, mas ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo e está buscando, porque o caminho é buscar. Então, qual é a postura? Segundo, ele precisa obedecer a palavra de Deus. A obediência desde Adão e Eva é o segredo para tudo, no sentido de prosperar espiritualmente. Então, para o batismo com o Espírito Santo também, obedecer a palavra de Deus. Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém significa permanecer pedindo, perseverando, insistindo, crendo, não abrir mão, saber que a promessa é para ele. E enquanto eu não sou batizado com o Espírito Santo, como crente eu não posso parar de pedir, eu não posso desistir, eu preciso perseverar. Isso é uma obediência. E também no sentido de obedecer a palavra de Deus, no sentido de amar ao próximo, no sentido de rejeitar as obras da carne e tudo mais. E aí, em terceiro lugar, é uma sequência, é a santificação. Eu vou buscar uma vida separada do mundo, uma vida separada do pecado. Então, a santificação, diz em Hebreus 14:12, dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Pedro vai dizer, sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Então, a santidade deve ser buscada, embora o Espírito Santo trabalhe para que ela aconteça em nossa vida. Ela é providenciada por Deus, mas quando eu rejeito esta ação de Deus, que vem para me santificar, eu acabo ficando à margem dessa bênção extraordinária. Quando o Espírito Santo quer nos santificar e eu aceito ser santificado, como é um convite de Deus o tempo todo, eu posso dizer assim, há um gemido do Espírito Santo dentro de cada crente por uma vida de santificação, para que ele viva separado, para que ele viva consagrado,
para que ele rejeite os moldes deste mundo, e à medida que ele rejeita, então ele está com um terreno propício e fértil para que fale em línguas estranhas, e ao falar em línguas estranhas, abre-se então um leque muito maior para muitos outros dons espirituais que o Senhor Jesus quer dar à sua igreja através do seu Espírito Santo. E aí diz então aqui, pastor, que a promessa é para todos os salvos, o que nós já tratamos aqui, como está lá em Atos capítulo 2, e versículo 39, dizendo: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quer dizer, a promessa, Pedro, ao ver eles ali falando em línguas estranhas, a cidade ficou alvoroçada. Interessante, né? Porque eles estavam ali no cenáculo, mas como a cidade estava em festa, acabaram se voltando para o local onde estavam aqueles 120 e admirando. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, o mundo é impactado. E nós precisamos entender que Deus quer continuamente impactar. É claro que há momentos em que Deus faz isso de uma forma mais marcante, como aqui no dia do Pentecoste, depois no capítulo 4, versículo 31 de Atos, vai dizer que eles estavam orando outra vez, e todos foram cheios do Espírito Santo, de tal forma que a casa onde estava tremeu o lugar onde estavam, entendeu? Literalmente tremia o lugar onde eles estavam, e todos novamente foram cheios do Espírito Santo. Então, de tempo em tempo, Deus traz esse mover, batiza um aqui, batiza outro ali, mas há um momento que Deus quer mover a igreja toda. Eu já participei de cultos na igreja, em que o pregador abre a Bíblia, e ele quer começar a pregar, mas ele nem consegue começar a pregar, e ele é obrigado a voltar a sentar, porque Deus toma a igreja por 30, 40 minutos ou mais, e só resta ao dirigente, então, na direção do Espírito Santo, concluir, porque não há espaço ao Espírito Santo que manda como ele quer trabalhar naquele instante. Então, a gente precisa ter essas experiências e pedir a Deus para que Ele nos dê essa experiência. A promessa diz então respeito a vós, disse Pedro. Quando eles estão bêbados, ele falou: não, isso aqui é 9 horas da manhã, você sabe que 9 horas da manhã não dá tempo de ficar bêbado desse jeito. E quando Joel profetizou 800 anos antes, ele já disse que o Espírito Santo não seria dado por medida, mas Deus derramaria. Diz assim, nos últimos dias, esses últimos dias começou. E ele diz, começa agora, a promessa está começando agora, e diz respeito a vocês todos que estão aqui, não só os que receberam agora, mas os que estão aí por fora também, os que estão chegando, os que estão ouvindo, diz respeito a vocês, diz respeito aos vossos filhos, os que estão nascendo, os que vão nascer, a vossa descendência, os netos, bisnetos, diz respeito aos vossos filhos, e também diz respeito aos que estão longe, outras nações, os que ainda vão vir daqui um século, diz assim, a todos os que estão longe, e até a milênios, a tantos quanto Deus chamar, tanto distante em espaço geográfico, quanto distante no tempo, enquanto Jesus não voltar, a promessa vai estar à disposição, e eu e você precisamos buscá-la, porque faz toda a diferença. Pastor, é muito triste a gente estar numa igreja fria, eu estou falando de fogo aqui, né? Às vezes as pessoas não entendem o que é fogo. Nós estamos falando de fogo porque fogo é o símbolo do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, eles viram como que línguas de fogo que vinham sobre eles. E então o Espírito Santo é um que foi fogo. Uma das cenas mais lindas já presenciada, porque línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então pensa, eu fico imaginando isso que você está falando agora. Que cena mais linda. Quando Abraão estava oferecendo sacrifício, levantou de madrugada, cansado, idoso, mas sacrifício. Gênesis 15. Sacrifício é sacrifício. Ele levanta aí pela madrugada e ele vai falar com Deus, e Deus pede que ele faça o sacrifício. Ele faz um sacrifício, ele não volta para casa para descansar, e ele começa a orar, clamar aquele dia. E vai clamando, dá meio-dia e não veio fogo, porque ele esperava fogo sem colocar fogo sobre o altar. Vai para as 3 horas da tarde e não chega, e diz que já
as aves de rapina vinham ali e ele enxotava, cansado, naquela idade, mais de 75 anos, mas insistindo, porque sabia que Deus tinha uma promessa. Eu preciso ler a Bíblia e entender, irmãos, que não é assim tão simples às vezes para que Deus me abençoe. Você que precisa do batismo com o Espírito Santo, precisa pagar o preço, a promessa é para você. Se Abraão tivesse desistido disso antes, pastor, ele não conseguiria, mas ele sabia que o Deus que falou, que prometeu, falou, faça o sacrifício, ia trazer fogo. Então ele vai clamando, e quando já estava bem cansado, Deus viu a canseira dele, mas o esforço dele, então enviou fogo e queimou todas aquelas metades e passou fogo, e aí trouxe a revelação. Na sequência do fogo veio a revelação. Deus então diz a ele como seria a sua descendência, como que ela seria peregrina, mas como Deus abençoaria ela ao sair do Egito. Depois sairiam com recursos, e Deus começa a revelar extraordinário. Você quer revelação de Deus? Você precisa desse fogo vindo do céu. Não é um fogo inventado, não foi Abraão que colocou o fogo ali, o fogo veio sobre o altar. Lá na sarça ardente, estava aqui Moisés cuidando das suas ovelhas e uma sarça pegando fogo. Então é o símbolo do fogo. Daí a gente diz que aqui nós estamos falando, Pedro diz assim, olha, essa promessa diz respeito a vocês e aos vossos filhos, esse fogo, esse poder, porque quando um crente tem fogo, pastor, uma pessoa quente, ele consegue ficar parado? Uma panela, tem uma panela no fogo, quando ela está quente, ela se mexe, ela se move. Mas às vezes a gente vê alguns crentes na igreja, senta no banco ali, parece uma estátua que começa o culto e termina o culto, não abre a boca para dar uma glória a Deus, não consegue expressar, cantar um hino. Será que tem fogo? Não é um momento de a gente refletir um pouquinho sobre isso? Então, se tem fogo, tem energia. O fogo não te deixa calado, ele te mexe, ele te incomoda e você se move, ele tem ânimo, expressa gratidão, louvor, adoração àquele que vive, e automaticamente o Deus que é adorado, ele devolve isso em bênçãos para nós, porque a gente cultua não para ir à igreja para pedir bênção, não é essa atitude. Às vezes eu fico triste ao ver igrejas onde as pessoas chegam lá e só querem pedir, pede por cura, pede por aquilo, e não é essa a finalidade. A gente vai à igreja para adorar, mas Deus, que é tão misericordioso, à medida que eu adoro, Ele manda o que eu preciso, e eu posso também daí pedir, porque já adorei, e aí acontece esse mover do Espírito Santo como preciso. Interessante que Deus não discrimina ninguém. Primeiro, para a concessão do batismo com o Espírito Santo, Deus não discrimina ninguém. Todos foram cheios do Espírito Santo. Segunda verdade é que o estoque de batismo com o Espírito Santo não acabou e nem acaba. Ele flui como rio, aquela coisa assim, jorra. Então isso é glorioso pensar. Pastor, eu até não fui batizado ainda, não sou batizado ainda. Pode ficar tranquilo, peça ao Senhor com fé, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. O estoque não acabou, Ele tem o suficiente para batizar a todos os que creem, a todos os que buscam, a todos os que perseveram. Jesus é bom. Temos o segundo ponto da lição, como já adiantado aos irmãos, o dinamismo da igreja apostólica. Como eu já falei, não é uma outra denominação com este nome, é apenas que o escritor, ele chamou de apostólica a igreja que era dirigida pelos apóstolos, lá na igreja primitiva. E convido o evangelista Daniel para que ele faça o comentário deste ponto da lição. Eu ouvindo vocês aí, fiquei imaginando aqui, quando a gente lê Atos capítulo 1, principalmente os versículos 13, aí eu acredito que o André olhou para Pedro, Pedro, tem fogo na sua cabeça. Aí o Pedro, André também tem fogo, Bartolomeu. Aí a Maria, ali a mãe de Jesus, né, porque também estavam reunidos. Então, Tiago, João e André, cada um olhando, tem fogo na sua cabeça. Então, isso é interessante, porque todos, e o segredo é porque eles perseveraram. Só que eles não ficaram lá de braços cruzados. Quando a gente lê Atos capítulo 1,
E o versículo Eles 14. eram 120, de apóstolos só Sim. tinha 11 ali, quer dizer, então... Exatamente, tinha uma muito quantidade. mais. E a Bíblia diz que todos estes perseveravam unanimemente. Olha que lindo! Unanimemente em oração e súplicas. Além de você perseverar, é preciso que esses dois elementos façam parte deste processo. Perseverar em súplicas e em oração. Ali com as mulheres, a Maria, conforme o texto vai narrando, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Agora, o interessante, pastor, dentro desse dinamismo aqui, é que esses irmãos, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, e aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu já ouvi pessoas dizer isso. Uma pessoa num culto ali recebe o batismo com o Espírito Santo, a pessoa sai atropelando todo mundo, causando escândalo. Quando a gente vai para a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que é bem conhecido, rogo-vos, pois, irmãos, o que ele vai dizer ali? Que apresenteis, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O sacrifício, ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Então, vejamos. Aí alguém que fica cheio do Espírito Santo, alguém pergunta, e daí como é que foi? Não sei, irmão, eu fiquei fora de si, eu não senti nada. Isso não é o Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo, Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi. Só que ele tinha uma boa audição do que as pessoas lá fora estavam dizendo. Essas pessoas estão cheias de moço, ou seja, vinho novo, estão embriagados, o pastor Eliseu falou 9 da manhã. Pedro estava cheio do Espírito Santo, mas ele estava consciente, pastor Eliseu. O Espírito Santo não causa amnésia nas pessoas. Por quê? Porque ele é o Espírito que vem dos céus, vem de cima. O interessante é que o Espírito Santo não é um arranjo que as pessoas planejam, pastor João César colocou muito bem. Então, esse dinamismo da igreja nos seus primórdios foi dessa forma. Lembra do hino? Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa do Consolador. E o fogo vai queimando. Então, é assim que nasceu a igreja. Agora vejamos. Pelo que nós inferimos aqui das Escrituras, já colocamos muito bem aqui, eram muito mais de 120 irmãos, mas esses acreditaram. Agora, a crítica dos incrédulos fomentou em Pedro um dos mais belos discursos. Ele se coloca, Atos 2, a partir do versículo 14, ele começa a dizer, olha, esse povo aqui não está cheio de moço, como vocês estão dizendo. Ele começa dizendo, olha só, Pedro começa dizendo, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Aí Pedro continua no versículo 15, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Então aqui abriu a porta para que Pedro, veja que Deus, ele é tão Deus que ele pega uma situação que para muitos ali parecia difícil, e ele usa para o benéfico. E Pedro pregou, agora logo em seguida, quase 3.000 novos convertidos se agregaram aos 120 irmãos. Olha a igreja nascendo. A morte de Jesus no Calvário, pastor Eliseu, pastor João César, um dos alicerces da igreja, fundamento da igreja, mas ela foi inaugurada justamente, né? Ela cresceu ali no dia de Pentecostes, a 2ª maior festa judaica, só perdia mesmo para a festa de Páscoa, né? Mas a 2ª maior festa ali. Então, isso é lindo, este dinamismo, igreja, essa inauguração da igreja. Nós, de fato, aceitamos a ideia de que a igreja de Cristo, ela veio a existir como tal no dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do Espírito Santo. Então, assim como lá no tabernáculo foi construído, assim como o tabernáculo ele foi construído, era construído e depois consagrado pela descida da glória divina, de igual modo os primeiros membros foram congregados lá no cenáculo, e estes primeiros membros, eles foram consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. Descida, veio da onde? Veio de baixo? Não, o Espírito Santo ele veio de cima. Por quê?
O que nós estamos vendo hoje com essa questão? O pastor Eliseu, o pastor João César colocou aqui com bastante propriedade. Nós estamos vendo hoje, nesses dias, um nítido arrefecimento da vida de oração daqueles que se dizem cristãos. É surpreendente que o número, infelizmente, o número de batizados hoje no Espírito Santo, ele diminuiu. Mas é por quê? Porque não há mais Espírito Santo? Eu poderia muito bem pegar um balão aqui e dizer para vocês, olha, não existe ar. Porque o balão está murcho. O pastor João Micélio vai falar assim, mas como assim, Mondanel, não existe ar? Se eu estou respirando? Pastor Eliseu, existe ar. Porque senão os pneus dos carros, das motos, enfim, dos veículos não estariam em movimento, que depende. Todavia, ele está lá. Aí quando eu começo a soprar, o balão começa a encher. O Espírito Santo está entre nós. O que faltam são pessoas para buscar, para que esse dinamismo continue permeando entre cada um daqueles que se entregaram a Cristo Jesus. Sabemos que no dia de Pentecostes era a data apropriada para esse revestimento de poder, que a festa das semanas era um tipo de derramamento do Espírito Santo, mas isto não era conhecido dos discípulos. Não tinham eles ainda essa mínima ideia de quando se daria este acontecimento, ou este revestimento de poder, a não ser que isto ocorreria conforme Atos capítulo 1 e versículo 15, ou melhor, Atos capítulo 1 e versículo 5, não muito depois destes dias, como disse o Senhor. Esse outro Consolador, João capítulo 14, é isso? Versículo 16. Mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique entre vós, para que fique convosco, um Espírito de verdade que o mundo não conhece. Ou seja, eles receberam ali o alós de Deus. O alós, porque é da mesma espécie. Na língua portuguesa, quando nós queremos definir algo diferente, aquilo que é outro, é a mesma coisa. Usamos o outro para definir algo que é igual e usamos o outro para definir algo que é diferente. Mas, ou melhor, o outro na língua portuguesa, tanto faz, só para uma forma, só para aquilo que é diferente na língua portuguesa, o outro. Eu quero um notebook, um outro, parecido com esse, mas é outro. Já no grego não, o alós quer dizer da mesma essência, totalmente diferente do heterós, que é realmente aquilo que há uma discrepância. Então, o Paracleto chegou e ele está entre nós aqui também nesta oportunidade. No terceiro ponto, um ministério ungido para os dias atuais. Nós temos, por definição, que ungido é aquele sobre quem foi derramada a unção, dando-nos a entender que o obreiro, aquele que exerce o ministério na casa de Deus, precisa da unção do Espírito Santo. Todos aqueles que aspiram o ministério precisam buscar a unção do Espírito Santo, para que eles possam ser consagrados a diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Não se pode pensar em alguém consagrado ao ministério, ungido ao ministério, sem estar cheio do Espírito Santo. Se observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos 8 vezes ele fala sobre alguém sendo cheio do Espírito ou precisando ser cheio do Espírito. Por exemplo, em Atos 2 e 4 fala assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No capítulo 4, no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel. Nesse mesmo capítulo, no versículo de número 31, está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa linda! O Espírito Santo enche da ousadia para a pregação da palavra. No capítulo 6, versículo 3, está escrito assim:
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Que maravilha! Para exercer o diaconato, precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. No capítulo 7, versículo 55, está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Isso se refere ao primeiro mártir do cristianismo, o nosso irmão Estevão. Já no capítulo 9, versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. No capítulo 11, versículo 24, Barnabé, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Que coisa maravilhosa. E no capítulo 13, no versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Irmãos, não há outra alternativa para o crente, é mesmo ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo, ela precisa ser plena, cheio, quer dizer pleno de. Então nós temos que estar pleno do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que não haja nenhum outro espaço em nós vazio, mas o nosso ser totalmente pleno, completo, repleto do Espírito Santo. Essa unção que vem do Espírito Santo, da parte de Deus, especialmente para o obreiro, para o crente, que serve a Ele com alegria. O senhor poderia falar para nós sobre essa necessidade indispensável? Sem o Espírito Santo não há vida, porque é Ele quem age. O próprio Efésios capítulo 6, 17, fala de usarmos as armas, desde o versículo 10, dizendo que precisamos usar as armas contra o mal. E, acima de tudo, diz o versículo 17, tomando a espada do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo é quem usa a espada para que nós possamos trabalhar. Então, sem o Espírito Santo, essa espada não tem ação. E fica um ministério raquítico. Um ministério raquítico, pode ter curso teológico, pode ser formado em quantas faculdades, mestrado, doutorados for, não vai resolver o problema. Por quê? Eu preciso ter essas formações, sim, mas esta formação para que o Espírito Santo possa me usar. Daí, aqui está falando sobre essa autenticidade dada por Deus, porque o Espírito Santo é o carimbo, é o sinal, é o selo que autentica a obra do Senhor, que glorifica a Cristo, para que eu não glorifique a mim mesmo. Então ele utiliza aquilo que eu tenho e trabalha a sua palavra como a espada dele. Então, um obreiro que não tem a unção do Espírito Santo, o ministério dele se torna superficial, raso, pobre, um ministério sem profundidade. Daí, 1 Coríntios 2 vai dizer que o Espírito conhece as profundezas de Deus e está dentro de nós para nos revelar essas profundezas. Então, o crente precisa ser cheio do Espírito Santo para glorificar a Cristo e também tomar o cuidado, irmãos que estão nos ouvindo, os pastores que estão aqui com a gente. Muitas pessoas são usadas nos dons espirituais e com o passar do tempo eles perdem. Alguns perdem o dom de línguas, outros perdem o dom de profecia, dons de operação de milagres, pessoas que eram usadas nesses ministérios, nesse dom, com esse ministério, mas não são usadas mais, porque perderam o dom, esse dom do Espírito Santo. E por que perderam?
Uma das razões que se perde é porque, ao invés de glorificar a Cristo, eles passaram a glorificar-se a si mesmo, e Deus não dá a sua glória a ninguém. Além de que nós já aprendemos nesta lição que os dons espirituais não fazem ninguém mais crente ou menos crente. Se tivesse que fazer alguém melhor ou pior, seriam os frutos do Espírito, que também quem tem o fruto do Espírito, ele tem amor, tem humildade, ele não vai se caracterizar assim, mas é uma característica que tem. Se eu construí o fruto do Espírito na minha vida, eu desenvolvi um caráter de Cristo em mim, eu estou melhor. Agora, os dons espirituais, eles não dão esse perfil. Portanto, quando eu tenho dons espirituais e eu não deixo o Espírito Santo me usar, eu acabo tendo esse problema. Daí, o obreiro precisa entender que ele depende, desde manhã até a tarde, até dormir, até a hora de deitar, da presença do Espírito Santo guiando ele em tudo, guiando ele numa visita, guiando ele no ensino, guiando ele na oração, guiando ele na leitura da palavra, na meditação. Sem essa pessoa do Espírito Santo, a vida dele se tornará rasa, pobre, e se ela não tiver de forma alguma, ele não vai ter ministério algum, vai acabar perdendo até a sua própria salvação, porque ele não é usado pelo Espírito Santo, ele pode acabar entristecendo o Espírito Santo e perdendo a presença do Espírito Santo. Se perder a presença do Espírito Santo, perde a salvação. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 20, nós encontramos ali que os apóstolos iam pregando e Jesus ia confirmando a pregação deles com sinais, prodígios e maravilhas. Isto é um ministério ungido e tão necessário para os dias atuais. Quer dizer, esse ministério ele é autenticado por Deus. E finalizando nossa lição de hoje, quando esse ministério é ungido, ele glorifica a Deus. Muito bem já falado pelos nossos colegas de banca. Quando o ministério é ungido por Deus, ele glorifica a Deus. O único alvo do culto, o único alvo da pregação, do ensino, da ministração é glorificar a Deus. Fazendo isso, as coisas se fecham com clareza. Finalizando a nossa lição, pois não? Aí eu queria fazer uma pergunta, nesse terceiro ponto aqui ainda, nós temos sob a unção do Espírito Santo, que traz o poder, os milagres, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e os milagres são muito verídicos. Mas nós temos aí a questão dos cessacionistas. Esses cessacionistas, o que a gente tem a dizer um pouquinho sobre esse cessacionista aqui para que uma melhor compreensão? Olha, existem vários postulados teológicos e esse é um deles muito perigoso. Eles afirmam que os dons e que o batismo com o Espírito Santo cessaram com a igreja primitiva, foram só para aqueles dias e que hoje não acontece mais. Mas o próprio textuário, quando você faz uma análise gramatical mesmo, você já percebe que ele contraria a ideia do cessacionismo, porque os dons não cessaram, as línguas não cessaram ainda, cessarão depois do arrebatamento, porque no céu você já não precisa mais de dom de língua, nem de interpretar, e nem de dom de curar, porque ela não tem ninguém doente, então por isso que cessa. Mas aqui na terra, os dons ainda estão em plena evidência. Recentemente, estávamos com uma cruzada evangelística em plena praça pública, no meio da rua. Jesus curou um irmão lá, no meio da rua. No outro dia, só vi os testemunhos glorificando a Deus, porque Jesus fez milagre. Então, os dons ainda continuam. O textuário fala assim: e todos foram cheios e começaram. Quer dizer, não cessou. E terminaram de falar em língua. Que terminou nada, só começou. Quer dizer, a própria análise gramatical do texto já diz que não cessou. Querem com isso justificar a frieza de algumas pessoas ou denominações. Mas a Bíblia não abre espaço para o cessacionismo. Muito pelo contrário,
ela afirma que Jesus Cristo veio curar, salvar, batizar com o Espírito Santo, dar dons aos crentes, avivar a igreja e prepará-la para o arrebatamento. Não sei se consegui trazer a clareza que se esperava. Então, Daniel, faça para nós o encerramento, os agradecimentos, porque nós já começamos direto, sem os agradecimentos, e também a oração, porque não podemos encerrar uma escola dominical sem orar ao Senhor. Ficou bem claro, meus queridos, que nós somos, de fato, continuistas. Acreditamos que o Espírito Santo continua conosco. Eu já conversei com ele hoje cedo. Eu acredito que você também do outro lado. O Severino Pedro da Silva, uma riqueza de conhecimento na sua obra, mas eu destaquei aqui que Jesus continua batizando com o Espírito Santo em todas as partes do mundo, onde sua vontade é aceita. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, Hebreus 13:8. E de igual modo, o Espírito é o mesmo. Basta você ler 1 aos Coríntios, capítulo 12, você vai encontrar essa citação aí. Então, o Espírito Santo continua à nossa disposição. Basta você buscá-lo. Imagina, o crescimento da igreja ali foi 250%. 250%, segundo o pastor Inaldo Renovato. Ele fala que no cenáculo reuniram-se, esperando a promessa de Deus, cerca de 120 discípulos, incluindo homens e mulheres. Houve um aumento extraordinário do número de cristãos em mais de 250. Algo impactante e jamais imaginado. E a boa notícia, como diz o pastor Jerome César, é que esse Espírito Santo continua operando em nossos dias. Ele continua o mesmo. Agora, olha a alegria. A sua alegria era tanta e o prazer de servir a Deus na comunhão com os irmãos era tão sublime que os crentes, cheios agora deste avivamento, não podiam fechar os olhos aos que precisavam de assistência social. E quando vamos para Atos 6, houve a necessidade de ordenar ali os primeiros diáconos. Agora não existia prisões, não existia limites, o povo estava animado porque estava revestido do poder de Deus. A nossa gratidão aqui em nome do pastor João César, pastor Eliseu, nosso amigo, companheiro aqui, evangelista irmão Nilson Lutemberg, ao nosso pastor presidente da Semaderon, nossa convenção aqui estadual, você que é de outro estado, você que é fora do país, nós estamos no Brasil, região norte, estado de Rondônia, a todos os convencionais, a todo pastor que já faz parte dessa convenção, nossos pastores que presidem os mais de 60 campos neste pujante e visionário estado de Rondônia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A você, aluno da Escola Bíblica Dominical, a você que é de outra denominação, mas que professa essa fé, entendendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele veio a este mundo e nós estamos aguardando a sua segunda vinda e subir na primeira fase dessa segunda vinda. Que Deus te abençoe. Não deixe de ir à escola bíblica dominical. Este momento não anula a tua presença lá com o teu pastor e o teu professor. Que Deus te abençoe. Oremos, Senhor Pai amado, em cuja presença nós estamos, gratos ao Senhor pelo milagre da vida, pelo privilégio de estar aqui em mais uma edição da Escola Bíblica Dominical Semaderon. Que a tua boa vontade, a sabedoria do Senhor, o Senhor que é sábio em essência, continue conosco na vida aqui do pastor João César, pastor Eliseu, nosso irmão Nilson Lutemberg, pastor presidente da nossa convenção, pastor Nelson Lutemberg, toda a mesa diretora, todos os presidentes, dirigentes de congregações, que esta vontade, que este ânimo, que esta capacitação, que este revestimento de poder seja sempre terno em nossas vidas, seja notório, porque não há igreja avivada sem a presença deste Espírito Santo, este outro consolador da mesma essência do Senhor, ó Pai, que habita entre nós. Ser com cada um daqueles que estão nos ouvindo. E se porventura esta pessoa do outro lado ainda não decidiu entregar ao Senhor e que neste momento está fazendo isso, receba esta vida, Papai do céu, escreva o nome dela no livro da vida e que em breve estaremos para sempre com o Senhor na glória. É o nosso pedido hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.